Olá meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês mais um conteúdo aqui no canal Luan Adenio sobre germinação de sementes e adubação. Primeiro pessoal, antes de ir para as minhas mudinhas, eu irei mostrar as minhas arábicas. Essas daqui pessoal, elas têm mais ou menos 4 meses. E o que foi que eu fiz? O substrato que eu estou utilizando nela é um substrato próprio para rosa do deserto com 50% de areia grossa. Mas eu estou vendo que o desenvolvimento dela está um pouco lento. Então foi o que eu fiz. Eu comecei a fazer as podas foliar. Fiz a poda foliar e em menos de uma semana eu estou notando uma pequena diferença do que elas aí já estavam. Ou seja, os tronquinhos delas já estão começando a engordar. E algumas delas estão soltando mais ramificações. Então essas daqui são as minhas arábicas. Fiz a poda foliar nela e fiz uma adubação rica em fósforo. Se você quiser saber qual foi essa adubação que eu fiz, você pergunte aí no comentário abaixo, que eu estarei respondendo a sua pergunta e também dizer qual foi o adubo que eu utilizei e estou utilizando para ver se elas aumentam o tamanho padrão delas, que é aquelas arábicas bem gordinhas. Outra dica excelente, pessoal, é em relação aos ácaros. Essas mudas aqui, elas têm 4 meses. E elas atrasou devido ao ataque de pragas. Qual foi as pragas? Foram os ácaros. Os ácaros atacaram elas de tal forma que atrofiou o crescimento dela. As folhas começaram a ficar atrofiadas, a cair. E então eu entrei com um acaricida próprio para elas. E deu uma melhorada e tanto, como vocês estão vendo aqui, ó, as folhas totalmente sadias. Estou adubando também elas semanalmente e ela já voltou à tonalidade, o verdinho das folhas, e agora que elas estão voltando ao formato padrão delas, né, que é o verde brilhante e o crescimento vegetativo, foliar e também do seu caule. Essas daqui, pessoal, são as minhas mudinhas de rosa do deserto, que tem vídeo aí no canal ensinando como foi que eu fiz o plantio das sementes. Essas mudinhas aqui, pessoal, elas já estão com 14 dias. Eu coloquei ela para germinar no domingo e hoje está completando 14 dias. Até agora não fiz nenhuma adubação específica, eu vou esperar elas completar 40 dias aqui, ou 30 dias mais ou menos, para mim começar a fazer a primeira adubação nelas. Elas aqui estão apenas com a força do substrato e também do sol. Elas já estão levando sol assim, não pleno demais, né? Mas também um sol assim que varia entre 10 horas da manhã até 2 horas da tarde. Como vocês estão vendo, os tronquinhos delas já estão bem vermelhinhos, porque elas já estão levando o sol. Essas mudinhas são aquelas que eu coloquei algumas para germinar na estufa. Embora falhou algumas, né, na estufa, como vocês estão vendo, ainda tem bastante para germinar. E outras já estão aqui, ou seja, quando elas começam a germinar, eu já tiro ela quando ela apresenta 2 pares de folhas e já coloco ela para tomar sol. Essas outras aqui, pessoal, foi uma semente que eu coloquei para germinar há umas semanas atrás. Hoje está completando 6 dias essas sementes germinadas, como vocês estão vendo. Essa daqui ela teve praticamente 90% de germinação. Por quê? Porque ó, todos esses copinhos que vocês estão vendo aqui, ó, elas já estão todas germinadas. Primeiro eu coloco ela para germinar aqui, vou mostrar o lugar para vocês. Eu coloco elas para germinar aqui, pessoal. Aqui estava toda cheia dos copinhos. Essas daqui ainda estão saindo, né? Estão germinando. E quando elas começam a apontar, quando elas começam a se levantar do copinho, como aqui é sombra, só pega a claridade do sol, aí eu já ponho ela ali para começar a tomar sol. Aqui ela já vai recebendo a vitamina do sol, né? E já vai ficando com os tronquinhos bem vermelhinhos
e já começando também a engrossar. E o meu substrato que eu estou utilizando é um substrato para hortaliça, para germinação de sementes. Esse daqui é o substrato Carolina. Eu só adiciono um pouco do esterco curtido de gado, assim, peneirado, misturado, e um pouco do pó da rocha, né? Que pode ser o calcário. Ou se você não tiver, você pode utilizar também a areia grossa peneirada, aquela parte mais grossa, você pode utilizar nela. Também serve assim para trazer sustentação para as suas mudinhas de rosa do deserto. Então todas essas daqui já estão germinadas, que estão aqui. E de 150 copinhos que eu coloquei, apenas essas daqui que ainda estão para germinar, ainda estão se levantando. Quando elas estiverem em pezinha, eu já coloco ela para tomar sol. Então, como vocês viram, pessoal, essas daqui, nesse substrato que eu utilizei, elas obtiveram 90% de germinação. Já estão no sol. Hoje está completando 6 dias de germinadas. 6 dias, amanhã completa 7 dias de germinadas. Elas já estão com 2 parezinhos de folhas. E essa daqui, pessoal, ela já vai completar 15 dias, ou seja, ela tem 14 dias. Então, nesse substrato que eu utilizei, que é um substrato próprio para rosa do deserto, misturei um pouco com areia para não ficar só ele. Já com esse substrato eu não tive uma taxa de germinação excelente, eu tive em torno de 60% de germinação. Embora as outras ainda estão aqui na estufa, possa ser que elas germinem ainda, mas as que germinaram já estão aqui. Então eu obtive sucesso com essa germinação nesse substrato. E uma dica importante quando ela está nesse período, nesse estágio, é você não deixar o substrato seco. Eu já reguei de manhã e vou regar novamente agora de tarde. Por quê? Porque ela vai necessitar muito de água nesse período. Para quê? Para engordar o tronquinho, né? E não queimar as raízes. Como ela está no sol, aí é que as raízes precisam de sugar mais água, né? Para sustentabilidade da planta. Eu fiz aqui coloquei aqui tipo um pulverizadorzinho aqui no bico da mangueira para mim regar ela. Então assim, eu rego 2 vezes por dia, pessoal, porque como está muito quente aqui, esse substrato rapidamente ele seca. Então eu reguei de manhã, agora de tarde já estava seco. Então eu venho aqui copinho por copinho e aqui eu já faço a pulverização só com água. Quando eu devo adubar, pessoal, geralmente eu vou adubar elas quando elas completar 30 dias. Eu vou fazer uma adubação rica em fósforo. Então quando eu for adubar, eu vou fazer um vídeo para vocês dizendo assim qual é o adubo que eu vou utilizar. E vou filmar passo a passo, porque eu quero que essas sementes elas fiquem bem gordinhas, com um padrão especial. Então pessoal, se ficou alguma dúvida em relação às dicas sobre a germinação, às dicas sobre o plantio, vocês perguntam aí no comentário, que em breve eu estarei respondendo. Vou terminar de regar essas e aquelas outras, e em breve estou lançando mais um vídeo para vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.